Aleluia, Jesus. João, capítulo 2, verso 13 em diante. Aleluia, Jesus. O livro de João, capítulo 2, verso 13 em diante. Cabeçalho da mensagem diz: Jesus purifica o templo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. No verso 13 em diante, capítulo 2, verso 13 em diante. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Verso 15. Tendo feito uma zorague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Verso 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Verso 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Verso 19. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Verso 20. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Verso 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Verso 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Louvado seja Deus. Verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Vamos estar fazendo uma breve oração. Louvado seja Deus, para dar início a mensagem do Senhor nessa noite. Senhor, pela graça e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui agradecendo pela oportunidade, Senhor. A tua palavra foi lida, traz ao nosso entendimento a compreensão, Senhor, meu Deus, Pai, da tua palavra, do que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Pela graça e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, Senhor, meu Deus, Pai, pela oportunidade, Senhor, meu Deus, Pai, que o Senhor possa curar, libertar e sarar aos corações e à alma nesta noite. É o que te peço em o nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar pela graça de Deus, aplaudir o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Quando Jesus estava, aleluia, Jesus, em Caná da Galileia, ele foi convidado, ele com seus discípulos, aleluia, Jesus, a um casamento. Ali ele começou a manifestar o poder de Deus na vida das pessoas que ali estavam presentes, para que eles, aleluia, crescem que era enviado de Deus, que era o Filho de Deus, era enviado de Deus no meio do povo para a salvação do povo pecador. Aleluia, Jesus, porque muitos, aleluia, Jesus, se achavam salvos. E quando nós, aleluia, se achamos muito que nós somos salvos, aí que nós estamos correndo perigo. Louvado seja Deus. E Jesus começou a manifestar o poder na transformação da água em vinho. Ele foi convidado para a festa, eles com seus discípulos. Quando eles desceram para Jerusalém, estava próximo a Páscoa. Aleluia, Jesus. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Assim faziam todos os judeus de ano em ano. Aleluia, Jesus, levavam os sacrifícios pelos seus pecados diante do templo, aleluia, Jesus, para os sacerdotes, louvado seja Deus, a examinarem, aleluia, Jesus, o sacrifício, seja um cordeiro, seja um cabrito, louvado seja Deus, para sacrifício dos seus pecados.
e ali eles conviviam com os animais, aleluia, Jesus, até 1 ano. Louvado seja Deus, mas não poderia ter mancha, não poderia ser aleijado, não poderia estar doente, aleluia, Jesus não podia estar mancando, louvado seja Deus, tinha que ser perfeitos sacrifícios, e assim de ano em ano os judeus levavam, aleluia, Jesus ao templo, para que os sacerdotes, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, examinavam os sacrifícios, aleluia, Jesus, para ser aceito primeiramente por Deus, segundo pelos homens, pelos sacerdotes. Louvado seja Deus. E Jesus subiu a Jerusalém. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. No verso 14 está escrito: encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Aleluia, Jesus. Quando Jesus se encontrou, aleluia, com esse povo que estava ocupando o templo inutilmente, aleluia, Jesus. Mas para os cambistas, aleluia, os comerciantes da época, aleluia, Jesus, ali era um lugar, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, próprio para comércio, aleluia, Jesus. Mas o templo que Jesus estava falando era, aleluia, Jesus, era para o encontro de Deus, um lugar, aleluia, Jesus, que se deveria adorar ao Pai em espírito e verdade. E eles não estavam compreendendo isso, aleluia, Jesus. Quando Jesus adentrou no templo, encontrou eles à porta, ao pátio do templo, cambiando negócio, fazendo negócios, cambiando dinheiro, aleluia, Jesus, porque, louvado seja Deus, era um dinheiro de estrangeiro, um dinheiro, aleluia, Jesus, que adentrava ali para negociar bois, ovelhas, pombas, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Não que, aleluia, Jesus não sabia desse negócio, mas ele precisava ter um encontro com esse povo, aleluia, Jesus, que estava atrapalhando os judeus, aleluia, de adorarem verdadeiramente a Deus. Estavam ali para mais negócios, aleluia, Jesus, do que a adoração a Deus. E Jesus feito, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, uma zorague. No verso 15 está escrito: tendo feito uma zorague de cordas, expulsou todos do templo, aleluia, Jesus, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Mas Jesus, aleluia, louvado seja Deus, se irou com aquele povo, aleluia, Jesus. Muito se entristece o coração do cristão, do verdadeiro crente, aleluia, Jesus, por não aceitar algo que está acontecendo. Louvado seja Deus, muitas das vezes no meio do povo de Deus. É verdadeiramente que a gente se entristece, aleluia, se aborrece. Quanto mais a Deus quando vê, aleluia, Jesus. Muitas das vezes nós sentimos, aleluia, o que Jesus sentiu nesse momento. Um momento, aleluia, Jesus, que nós sentimos a tristeza de ver algo de errado dentro do povo de Deus. Porque muitos eles querem questionar a palavra de Deus, onde está escrito, aleluia, Jesus, da purificação do templo. É aqui nessa mensagem está dizendo, aleluia, Jesus, que Jesus não quer um templo que esteja sujo, o negociante, aleluia, Jesus, com o mundo. E muitas das vezes, aleluia, Jesus, as pessoas querem trazer o mundo para dentro da igreja. É nesse parâmetro que vamos entrar no dia de hoje, aleluia, Jesus. Um templo sujo, o Espírito Santo não habita. Deus não trabalha no meio da sujeira. Você pode vir a Cristo como eu vim, como você veio muitas das vezes. Aleluia, Jesus se achegou a Cristo, que não nasceu em berço evangélico, não nasceu dentro da igreja, como se diz. Aleluia, Jesus, como o nosso templo está sujo. Quando nós não conhecemos, andamos no mundo e não conhecemos a Cristo, nosso templo está sujo. E Jesus estava dizendo: limpe o templo, limpe o local de adoração a Deus. Limpe, aleluia, Jesus, para que Deus possa habitar. O templo, o santuário do Espírito Santo é o nosso corpo. Por isso que nós temos, aleluia, Jesus, que cuidar do templo do Senhor. Aleluia, Jesus. Por isso nós vamos ao médico quando nós estamos doentes, ou nós tomamos algum tipo de remédio. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, para sarar uma enfermidade dentro de nós. Mas acompanha disso a nossa oração, nosso compromisso com Deus. Porque tudo que nós colocarmos diante de Deus, Deus entra em ação.
seja pelo remédio, mas pela fé em Cristo Jesus. Naquele momento nós somos sarados. Aleluia, Jesus, passa o tempo que passar, aleluia, Jesus, mas nós continuamos perseverando na oração para que a carne nossa seja limpa da enfermidade que está alojada. Nós oramos, nós colocamos diante do Senhor e Jesus nos purifica. Ele disse, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, louvados quem crer em mim, a minha palavra estiver em vós, eu estou nele. Como o Senhor, aleluia, Jesus pode habitar num templo, aleluia, Jesus, no corpo que está sendo vendido ao mundo, aos outros deuses, vendido, aleluia, Jesus, negociado pelo mundo. Nós temos que ter uma mente sadia, sarada, um coração puro. O nosso coração, o coração do ser humano, ele é enganoso, mas é Jesus que nos purifica. Jesus está falando muito nessa parte, aleluia, do templo, porque é um tempo, aleluia, de consagração ao Senhor, um tempo, aleluia, Jesus, de arrependimento, também no dia de hoje. Não é somente quando nós aceitamos o Senhor, aleluia, é o tempo todo, durante a nossa caminhada com Cristo Jesus, nós temos que se manter salvo. Não como dizem por aí, uma vez salvo, para sempre salvo, isso é mentira do diabo. Nós temos que manter a nossa salvação diante de Deus. Andar nos caminhos do Senhor é um caminho árduo, um caminho que muitas das vezes provoca choro, lamento, mas nós devemos continuar na presença do Senhor. Muitas das vezes nós não compreendemos o trabalhar do Senhor, como o Senhor, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, vai retirando, aleluia, Jesus, aquilo que está atrapalhando a nós, aleluia, Jesus. Isso nos causa, aleluia, incômodo dentro de nós, porque nós se acostumamos, aleluia, Jesus, com alguns costumes dentro de nós, com alguns acomodamentos, aleluia, Jesus, porque exige sacrifício de nós. Aceitarei os sacrifícios holocaustos, mas quando a casa, o templo do Senhor estiver edificado verdadeiramente na presença do Senhor. Uma casa, ela não fica edificada na areia por muito tempo, ela tem que estar edificada na rocha. Quando nós pisamos no santuário de Deus, aleluia, Jesus, de lá nós não deveríamos sair só quando o nosso corpo tombar sobre a face dessa terra, aleluia, Jesus. Mas quando nós, aleluia, se colocamos no santuário de Deus e achamos que estamos garantidos a nossa salvação, é aí que o homem se engana, porque qualquer vento, aleluia, de doutrina, como diz a palavra de Deus, a qualquer sopro de doutrina, ensinamentos, aleluia, Jesus, que não convém da palavra de Deus, nós nos desviamos do caminho do Senhor, aleluia, Jesus, e aí que nós decaímos na nossa fé. Nossa oração muitas das vezes não é ouvida por causa da nossa incredulidade. E Deus sonda o nosso coração e prova os nossos pensamentos, diz a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Lá em Ezequiel 44:14 está escrito: contudo os encarregareis da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo o que fizer nele. Eu sei que Jesus, o Senhor, o próprio Senhor estava falando dos levitas que carregavam o arco do Senhor, teria que estar consagrado, porque se não estivesse, aleluia, Jesus, morreria diante da arca. Mas o templo que Jesus está falando no dia de agora, nessa mensagem, aleluia, Jesus, para o dia de hoje, o templo é nosso corpo, nós temos que ter cuidado dele. Cuidado na nossa alma, nós temos que ter misericórdia pela nossa alma. O corpo pode perecer por uma enfermidade, descer à sepultura, mas nossa alma está dirigida ao Senhor, porque a palavra de Deus nos diz: todas as almas são minhas, quanto a do Pai, quanto a do Filho. Nós não sabemos o dia e a hora que isso irá acontecer. Muito nós se valemos, aleluia, Jesus, que nós vamos viver muitos anos sobre a face dessa terra. Mas a caminhada aqui com Cristo, nós não sabemos o dia nem a hora. Feliz aqueles que partiram no Senhor, porque Deus não se agrada da morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa. E venha o arrependimento verdadeiro dentro de si.
para que ele seja salvo, assim eu e você, para que sejamos salvos diante de Deus. A purificação do templo, muitas das vezes a gente se pergunta, o que é isso para mim no dia de hoje? Muitas das vezes nós se preocupamos com o irmão, com a irmã do nosso lado, mas nós não se preocupamos com nós mesmos. Nós se preocupamos se, aleluia, Jesus, se ele ou ela está louvando ao Senhor verdadeiramente em espírito e em verdade, aonde nós devemos olhar para dentro de nós mesmos, como nós estamos servindo ao Senhor verdadeiramente. Aleluia, Jesus. E ali, porque Jesus tomou, aleluia, Jesus, Mazorag, expulsou os animais que estavam, aleluia, Jesus, de frente ao templo, atrapalhando os que queriam entrar dentro do templo. Aleluia, Jesus, porque o dinheiro, quando entra na vida do homem, da mulher, ele acaba com o casamento, acaba com a família, acaba com tudo. O homem é corruptível. Por isso que nós devemos ter cuidado, aleluia, Jesus, na nossa caminhada com Cristo. Será que nós estamos agradando verdadeiramente ao Senhor? Será que nós não estamos preocupados com as coisas deste mundo? Aonde a palavra de Deus nos diz, buscai o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia, Jesus. Por que o coração do homem, aleluia, Jesus, se corrompe? Porque os olhos estão como os olhos de Asaf. Aleluia, Jesus. Mas Asaf teve o tempo, a oportunidade de se arrepender diante de Deus. Ele disse, Senhor, meus pés estão resbalando, aleluia, Jesus, por causa da prosperidade dos ímpios. Muitas das vezes nós se deparamos com essa parte, porque os versículos da Bíblia, quando são anunciados por cada irmão, cada irmã no altar, ou seja, na oportunidade na frente do altar, não é por nada que isso está acontecendo dentro da igreja. Muitas das vezes nós estamos olhando para o mundo, nós estamos olhando para a direita, para a esquerda, vendo a prosperidade daqueles que não servem ao Senhor. Às vezes nós estamos olhando a felicidade do ímpio, são mais felizes que os crentes, mas é mentira de Satanás. Ou foi uma seta que entrou na tua mente. Tenha cuidado, meu irmão, minha irmã. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes a gente se pergunta, aleluia, Jesus, por que os ímpios prosperam tanto? Mas o inimigo da nossa alma, ele não vai incomodar, aleluia, quem está fazendo a vontade dele, porque estão caminhando de passos largos para a perdição. Mas o crente não, ele é passo a passo, de sacrifício em sacrifício. Ele semeia, aleluia, Jesus, muitas das vezes chorando, mas ele sabe que lá na frente ele vai colher com júbilo. Ele voltará com alegria, aleluia, Jesus, trazendo os seus molhos. Louvado seja Deus. Por isso que ele continua chorando, mas ele continua caminhando, porque é o Senhor que dá semente ao que semeia. Muitas são as preocupações da nossa vida, aleluia, Jesus, mas só o Senhor tem a palavra, aleluia, Jesus. Muitas das vezes a gente não quer esperar a direção de Deus, quer tomar nossa própria força, aleluia, Jesus. E ali Jesus, louvado seja Deus, virou as mesas dos cambistas, porque ele não queria daquele dia em diante, ele não queria mais que se contaminasse, que eles seriam, aleluia, Jesus, crescem na palavra de Jesus, e que era enviado de Deus e estava fazendo a vontade do Pai. Não queria, aleluia, Jesus, que o templo do Senhor estava contaminado. E Jesus precisaria naquela hora fazer uma mudança. Assim somos eu e você quando nós decidimos, aleluia, Jesus, mudar a nossa vida, mudar o nosso caráter dia após dia. Tomar uma decisão não é fácil para nenhum de nós, porque nós se habituamos no erro, nós se acostumamos, aleluia, Jesus, a viver na sujeira. Mas quando nós conhecemos a Cristo, a palavra ela vem, aleluia, Jesus, cortando na ferida. Ela precisa tirar aquela escama, fazer a limpeza para depois sarar. Mas é Jesus que faz o seu bálsamo. E naquele momento começa a se sarar uma ferida e cicatrizar. Aleluia, Jesus. Isso é através dos nossos erros que nós fizemos muitas vezes lá no passado. Aleluia, Jesus.
E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Aleluia, Jesus muitas das vezes nos aparecem propostas, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, que nos deixam entristecidos, como falei antes, aleluia, Jesus, porque a menos que você não espere, aleluia, Jesus, que te faça um convite. Muitos, aleluia, tiram um membro de uma igreja e levam para a sua própria igreja, aleluia, Jesus, porque lá é mais fácil, porque o teu pastor é muito, aleluia, duro na palavra. Venham para lá, vem servir ao Senhor lá, aleluia, Jesus, aonde as pessoas precisam de correção, precisam, aleluia, ser disciplinadas. Nós não queremos, aleluia, porque nós acostumamos daquele jeito errado. Mas quando nós somos disciplinados, bem-aventurados nós somos, porque nós somos disciplinados pelo Senhor. Aleluia, Jesus, é para andar no caminho reto, não carregar uma carga, aleluia, Jesus, que nós não podemos suportar, porque a palavra de Deus diz: o meu jugo é leve, aleluia, Jesus, o meu jugo é suave, o meu fardo que é leve. Então quando nós lançamos nossa ansiedade diante de Deus, aleluia, Jesus, contamos, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, nossas dificuldades diante do Senhor, nós temos que aceitar a resposta de Deus para a nossa vida. Se Ele diz muda isso, muda. Se Ele diz muda aquilo, você tem que mudar. Aleluia, Jesus. Mesmo muitas das vezes nós colocamos, aleluia, diante de nós as dificuldades, que isso é impossível eu mudar, que isso é impossível, aleluia, Jesus, eu tratar. Mas não é eu e você que tratamos nossos próprios problemas, é o Senhor que nos trata. É isso que nós temos que aceitar. Aleluia, Jesus. Não façais da casa de meu pai casa de negócio, porque Ele não quer um templo sujo, o templo do Senhor, aleluia, Jesus, o templo do Espírito Santo, é o nosso próprio corpo. Se nós não cuidarmos dele, aleluia, Jesus, como nós serviremos ao Senhor? Se nós não amarmos a nós mesmos, como nós vamos amar o nosso próximo? Se nós não amarmos o nosso próximo, aleluia, Jesus, como nós podemos dizer que amaremos a Deus? Se nós não amamos nosso próximo, nós não amamos as almas que estão se perdendo lá no mundo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Se eu não cuido no meu próprio corpo, da minha mente, aleluia, Jesus, como terei uma mente sadia diante da palavra de Deus? Se nós temos que ter um coração puro, um espírito reto, como diz a palavra de Deus. Como terei um espírito reto, aleluia, Jesus, se eu não tenho um coração puro? Como vou fortalecer, aleluia, Jesus, os joelhos enfraquecidos e as mãos decaídas, se eu estou caído? É impossível isso acontecer. Como vou ser um bom samaritano se eu levantar o meu próximo, se eu mesmo estou caído e fraco? Por isso eu tenho que estar fortalecido no Senhor. Aleluia, Jesus. No verso 17 está escrito: lembrar os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Aleluia, Jesus. O zelo pela casa de Deus, pelo templo do Senhor, Ele nos consome, porque, aleluia, Jesus, enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos descansando na nossa casa, nós estamos pensando na obra do Senhor. E quando nós estamos descansando, enquanto nós estamos trabalhando, nossa mente está focada na palavra de Deus, no compromisso que nós temos na obra do Senhor. Se eu não estiver pensando dessa forma, ou o cristão não estiver pensando dessa forma, o zelo da casa do Senhor não está me consumindo. Quem está me consumindo, aleluia, Jesus, é o mundo, é a riqueza, a prosperidade deste mundo, não é o zelo pela casa de Deus. Por isso essa palavra está nos dizendo o compromisso com a obra, e essa palavra nos chama para o compromisso da obra de Deus. Aleluia, Jesus. Não somente na oração, na palavra,
aleluia Jesus, no jejum, mas o compromisso de fazer a obra do Senhor. Muitos, aleluia Jesus, têm uma certa dificuldade, aleluia Jesus, para fazer totalmente a obra de Deus, mas Deus sabe do meu e do teu coração como está diante do Senhor, aleluia Jesus, o meu e o teu coração, se ele está puro, se você está sendo verdadeiro com o Senhor, aleluia Jesus, porque eu não posso barganhar a Deus, nem você pode barganhar a Deus, porque Ele sonda o nosso coração, aleluia Jesus, Ele sabe das nossas intenções, muito antes de nós falarmos, aleluia Jesus, Ele sabe das palavras, aleluia Jesus, que nós vamos falar. Muitas das vezes, aleluia, o cristão esquece como somos criatura feita pelas mãos de Deus, fomos formados do pó da terra, aleluia Jesus, do pó viemos e ao pó voltaremos, como disse Jó, nu vim a este mundo e para lá eu voltarei, aleluia Jesus. No verso 18 está escrito: perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Aleluia Jesus. Não bastava o que Jesus estava mostrando, eles estavam sondando Jesus de longe, estavam murmurando contra Jesus, não aceitavam, aleluia Jesus, que Jesus estava purificando o templo, aleluia Jesus. E naquele momento estavam pedindo um momento de atenção para ouvir a voz de Deus. Quanto tempo nós estamos para ouvir a voz de Deus? Quanto tempo, aleluia Jesus, louvado seja Deus, um servo de Deus pede para nós fazer a obra do Senhor. Quantas desculpas nós arrumamos para não fazer a obra do Senhor? Quanto tempo nós estamos dedicando a Deus? Quanto tempo nós estamos dedicando a nós mesmos? Será que a balança do servo do Senhor está justa diante de Deus? Porque a balança de Deus, aleluia, ela é justa. É 2 pesos e 2 medidas. Porque não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Porque quando o Senhor vier, aleluia Jesus, arrebatar a sua igreja, será que ainda encontrará fé nessa terra? Será que ainda encontrará fé dentro da igreja? Não é pelas pessoas, aleluia Jesus, louvado seja Deus, estão lá servindo ao mundo, mas o ressoar das trombetas, quem sabe se arrependerão. Será que aqueles, aleluia Jesus, que estão dentro da casa de Deus, estão arrependidos verdadeiramente? Aleluia Jesus. E os judeus perguntavam um sinal para Jesus. Louvado seja Deus. Jesus respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. E eles pensaram, aleluia Jesus, que Jesus ia derrubar o templo. Eles ficaram olhando, aleluia Jesus, aquelas pedras preciosas que estavam no templo, tudo enfeitado de pedras preciosas, quem sabe tinha ouro, tinha prata, aleluia Jesus, decorando aquele templo, aleluia Jesus. Estavam adorando mais o templo do que propriamente a palavra de Deus. Achavam por si só, aleluia Jesus, que estavam sendo salvos, estava garantida a sua salvação. E ali eles questionavam Jesus Cristo o tempo todo. Aleluia Jesus, louvado seja Deus. E pensavam, aleluia, que Jesus ia destruir o templo, mas eles não estavam falando daquele templo de pedra, não estava preocupado com aquele templo, e sim com as almas que estavam ali naquele momento. Aleluia Jesus. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Mas eles estavam falando de algo material, mas Jesus estava falando do seu próprio corpo. Aleluia Jesus, que ao 3º dia, aleluia Jesus, Ele iria levantar. Louvado seja Deus.
que a glória do Senhor ia se manifestar mais grandemente diante deles, diante dos olhos deles. Aleluia, Jesus. Que importa, aleluia, Jesus, que o pecador se arrependa. Aleluia, Jesus. Antes, aleluia, Jesus, de seu corpo deitar sobre a face dessa terra, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. No 21, no 22 está escrito: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Ali está dizendo, aleluia, Jesus, que depois da morte de Jesus, iam ser abertos os olhos dos discípulos. Eles iam crer na palavra de Cristo, eles iam crer na Escritura. Louvado seja Deus. Crer no que está escrito, aleluia, Jesus, na Escritura e na palavra de Jesus. Estiveram presentes e andaram por 3 anos e meio com Jesus. Louvado seja Deus. É isso nessa palavra que está dizendo. Muitos creram em Jesus. No verso 23, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo muitos os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. Que Jesus não precisava, aleluia, Jesus saber da vida da pessoa. Mas olhando, como ele olhou para Pedro lá na cruz do Calvário, louvado seja Deus, fez tocar a alma de Pedro, aleluia, Jesus. E Pedro, louvado seja Deus, se lembrou das palavras de Cristo, que ele iria negar ao Senhor. Louvado seja Deus, por 3 vezes, antes que o galo cantasse. E Pedro lembrou das palavras, porque o olhar de Cristo para a vida do homem, ele olha para dentro de si, aleluia, Jesus, e vê que nós não somos nada diante dessa terra. Nós só apenas somos escolhidos, somos servos, e servo é para servir. Não somos dignos de ser chamado filho de Deus, porque somos falhos, cheios de pecados. Mas quando nós confessamos, alcançamos misericórdia da parte de Deus para a nossa vida. Aleluia, Jesus, a nossa salvação nós temos que manter diante de Deus. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós fizemos que nem Pedro, nós negamos a Cristo. Quantas vezes, aleluia, Jesus, durante a semana, aleluia, Jesus, as oportunidades que nós temos de pregar, de ministrar a palavra de Deus, nós a negamos. Louvado seja Deus. Daí você se lembra desse versículo, aleluia, Jesus, que quando Jesus falou a Pedro: por 3 vezes me negarás. Para quem disse para Jesus na sua própria, aleluia, consciência, somente de lábios: jamais eu negarei, irei até a morte com o Senhor. Pedro nem sabia o que estava falando. Assim, muitas das vezes nós falamos, aleluias, darei a minha vida. Mas quantos de nós, aleluia, Jesus, veria, aleluia, uma forca sendo construída diante dos nossos olhos? Louvado seja Deus. Como Mardoqueu, vendo a construção de uma forca, e sabia que era para ele, mas o seu inimigo, aleluia, Jesus, foi pendurado na própria forca onde fizera. Aleluia, Jesus. Quantos de nós não fugiríamos daquele lugar? Quantos de nós não se embriaria, aleluia, no deserto, sem água e sem alimento, para fugir da forca? Isso é negar a Cristo. E se negar o Evangelho, negar a fé, diante das pessoas que olham para nós, aleluia, Jesus, com esperança, muitas das vezes de uma palavra, com a esperança de uma mudança de vida, uma esperança, aleluia, Jesus, que nós somos diferentes, que se nós fôssemos, aleluia, Jesus, igual àqueles que andam no mundo, nós não seríamos diferentes. Quando nós aceitamos mudança na nossa vida, nós somos diferentes. Nós não somos iguais àqueles que estão no mundo. Nós somos luz, aleluia, Jesus, para aqueles que estão nas trevas. Aleluia, Jesus.
Lá em Isaías 56:7 está escrito: também os levarei ao meu santo monte e o alegrarei na minha casa de oração. Os holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus não faz acepção de pessoas, para que o meu e o teu sacrifício, o meu holocausto, o seu holocausto, aleluia, seja aceito diante de Deus. Tem que haver purificação. Tem que haver, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, uma libertação por completo. Por isso que nós, aleluia, Jesus, muitos de nós se colocam diante de Deus por anos e não são abençoados, porque ainda falta algo para tirar de dentro de nós, seja nossos costumes, nossas tradições. Quando o Senhor chamou Abraão, disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, saia do meio da tua família e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Abraão saiu, aleluia, pela fé. Abraão não saiu, aleluia, Jesus, Senhor, me dá uma direção, Senhor, me mostra, aleluia, Jesus, a cidade onde irei pousar. Abraão saiu com sua família, aleluia, Jesus, apesar de ter levado o seu sobrinho Ló junto dele, aleluia, Jesus saiu a rumo. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós temos que sacrificar, aleluia, Jesus, a nossa própria carne. Mas muitas das vezes nós não aceitamos e não entendemos, não compreendemos isso. Quando o Senhor quer nos tratar, aleluia, Jesus, muitas das vezes é sozinho. Muitas das vezes é como, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Elias, quando adentrou na caverna, Deus permitiu que ele entrasse lá, mas quando chegou o ponto, o momento, Deus chamou ele para fora. O que fazes, Elias? Escondido. Quem sabe, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, para nós, o próprio Senhor diz: está com medo do quê? Se maior que estão contigo do que estão com eles, aleluia, Jesus. Porque maior é o nosso Deus que está conosco do que está contra os nossos inimigos. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que era de natureza humana. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo no verso 25. A nossa natureza humana, ela é corrompida. Se nós não andarmos no Espírito de Deus, nós se corrompemos. Se nós estamos se corrompendo pelo mundo, pelas riquezas, pelas facções, aleluia, Jesus, pela fixação, aleluia, desse mundo, para a nossa vida, aleluia, Jesus, nós estamos se corrompendo, porque é a natureza humana. Mas quando nós andamos no Espírito de Deus, aleluia, Jesus, nós somos guiados por Ele, porque Ele nunca nos deixou órfãos. Nós é que se afastamos de Deus, nós é que se afastamos do Espírito Santo. Muitas das vezes nós não temos coragem, aleluia, Jesus, de perguntar para Deus o que tem de errado na nossa vida, o que está acontecendo em nós, aleluia, que nós não sentimos mais, aleluia, Jesus, maravilhosamente aquele primeiro amor, aleluia, Jesus. Por que nós a perdemos? Foi aleluia, os nossos olhos diante desse mundo, que nós perdemos o brilho do Espírito Santo, nós perdemos a presença, a direção do Espírito Santo na nossa vida, e a fascinação deste mundo que está apagando os nossos olhos. Nós estamos se corrompendo com este mundo. Aleluia, Jesus. Por que o Senhor não deixou Davi construir o templo? O plano ele tinha, a direção, aleluia, Jesus. Ele tinha tudo em mãos. Estava feliz na construção do templo. Porque ele disse: eu ando em palácio, eu vivo em palácio. Tenho do bom, do melhor, mas o Senhor ainda habita em tendas.
construirei uma casa, mas sem a ordem do Senhor, Davi não construiu. Ele disse: terás, aleluia, Jesus, que teu filho construir a casa. Mas Salomão foi sábio, aleluia, a pedir sabedoria a Deus. Mas ele disse: as orações que sejam ouvidas dentro desse templo, pelo qual, aleluia, Jesus, a glória do Senhor encheu toda a casa. Nem os sacerdotes não poderiam entrar dentro da casa onde Salomão construiu, porque era promessa de Deus, Deus habitou ali, aleluia, Jesus. Nem os próprios sacerdotes, aleluia, não conseguiram adentrar dentro da casa. Imaginem a glória de Deus dentro do templo do Senhor, onde ela agradara do homem, aleluia, Jesus, que não tinha suas mãos sujas. Davi tinha, aleluia, porque era um homem de guerra, e ele tinha suas mãos sujas de sangue, porque ele foi chamado para a peleja. E Salomão foi chamado diferentemente de Davi. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Era isso nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar falando aos vossos corações. Você que tem ainda a oportunidade de se arrepender diante do Senhor, dobre os teus joelhos, confessa ao Senhor. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. As suas dificuldades, os seus problemas diante do Senhor. E hoje mesmo, aleluias, se você se arrepender verdadeiramente, colocar teu coração diante do Senhor, se derramar diante dEle, aleluias, Ele se faz presente, aleluia, Jesus, e Ele te aceite de volta para a glória dEle, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, e as palmas bem fortes para Jesus.